Olá, bom dia pessoal. Glória a Deus por mais uma manhã de misericórdias renovadas. Estamos aqui para mais uma jornada de meditação, aprendizado, reflexão na leitura do livro de Provérbios. Hoje é o capítulo 7, hoje é dia 7 de janeiro, estamos aí já no 7º dia de 2022. E desde o dia 1º estamos aqui nessa jornada de aprendizado. Se você começou a assistir a partir desse vídeo, no feed todas as lives estão salvas desde o dia 1º de janeiro. O Senhor colocou no meu coração, como eu já falei, eu faço esse exercício, né, há anos, de meditar um capítulo de Provérbios por dia e tirar aprendizados ali para minha vida, e sou muito abençoada por isso. Já aprendi muito, tenho muitos testemunhos, né, através desse hábito de ler um capítulo de Provérbios por dia e tirar dali um ensinamento. E o Senhor colocou no meu coração de estar compartilhando aqui através de lives. Confesso que eu senti isso no meu coração em 2020, protelei 2021, várias vezes senti vontade de fazer, mas não obedeci, e já quis começar o ano obedecendo, né? Lendo um capítulo de Provérbios por dia com vocês. Então, nesse mês de janeiro, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos abençoando, nós vamos estar aqui todos os dias, 6h31 da manhã, meditando no livro de Provérbios. Bem-vinda, Cristina. Hoje, na nossa leitura, é uma advertência. E é interessante porque já há 3 dias os capítulos vêm abordando a questão da prostituição, do adultério, e hoje vai ficar mais claro, assim, vai ter um enredo de, às vezes, como funciona essa sedução para o adultério, ali, para a prostituição, para o pecado, e que o Senhor possa nos dar clareza, né? Não só no sentido do adultério, mas o pecado em geral. O pecado, ele seduz, ele parece ser mais interessante do que a obediência, do que a verdade, né? Ele parece dar retornos, não só parece, mas às vezes dá retornos mais rápidos. Mas não é para isso que o Senhor nos fez, né? Para o imediatismo. Ele nos fez para a glória dele, para termos uma vida abundante aqui na terra. Deus deseja que tenhamos uma vida que glorifique o seu nome e que também nos beneficie. Como eu disse, os nãos de Deus são para nos proteger, para guardar a nossa alma, para guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então nós temos que estar atentos, né, aos nãos que Deus nos dá. Vamos à nossa leitura de hoje? Provérbios capítulo 7. Vou ler na Bíblia NVI, tá? Na versão NVI. Depois também quero ler na Bíblia a Mensagem. Gente, se vocês puderem, né, como investimento para 2022, se você pensa assim, 2022 eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, compre uma Bíblia com uma versão diferente. Você pode achar no Google, mas é tão bom você ter em mãos para você ali sublinhar, marcar. Coloque como investimento. Eu quero investir, então eu vou comprar uma Bíblia em outra versão. Tem também a Bíblia na versão Viva, que é muito boa também, tá? Para te dar um maior, né, uma Bíblia de estudo, para você estar lendo os comentários, que isso vai te ajudando a compreender a palavra de Deus. Vamos à nossa leitura? Bem-vinda a todos vocês que estão chegando, a Cida, a Carmen, Dani, muito bem-vindos. A nossa leitura de hoje está em Provérbios 7.
Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Espera aí, só um pouquinho, gente, vou pegar o auxiliar aqui. Realmente estou precisando do auxiliar. Eu queria ler sem óculos, mas está difícil. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento, seu parente. Eles os manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através de grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegava às sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra na praça, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e a encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra e aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícia até amanhecer. Gozaremos as delícias do amor, pois o meu marido... Meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para o caminho dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para moradas da morte. Gente, que palavra forte. Olha que interessante. Aqui o pai, né, tá dando um conselho para o filho e ele não fica escolhendo meias palavras, ele conta a história. Ele conta o que realmente acontece e o que realmente pode vir a acontecer. Às vezes, para uma melhor compreensão, um conselho, ele precisa ser mais detalhado, como aconteceu aqui. Às vezes os pais, às vezes o pastor, às vezes o líder, fica naquela ameaça, cuidado, vigia, mas não especifica, não é muito claro no que deve se vigiar. E aqui,
o pai está aconselhando o filho e ele dá detalhes. Olha, essa mulher, ela fica na janela, ela fica vigiando, ela fica à procura de um distraído. Então não seja distraído. E essa mulher, ela veio cheia de sedução, toda espalhafatosa, toda chamativa. Tá em tempo ainda, Neide? Tá em tempo. A Neide disse que tá atrasada. Um tiquinho, tá dormindo, né? Vou te chamar ao vivo aqui pra gente ver sua cara amassada. E esse conselho é tão interessante, gente. A gente ser mais claro nos conselhos, ser mais objetivos no conselho. Senti sua falta ontem, viu, Érica? Bem-vinda. Nós temos que ser mais objetivos nos conselhos, ser mais claros. E com relação a essa postura, né, do pecado, dessa mulher seduzir, cheia de historinha, cheia de charme. Olha para você ver, ao mesmo tempo dessa mistura de uma pessoa, né? Olha, meu sacrifício, aqui ela fala que a carne do sacrifício da comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos, parecendo religioso, parecendo crente, vamos dizer assim, parecendo uma pessoa de fé. Mas lá embaixo a colega diz, meu marido. Se a colega tem marido, coleguinha, ela não tinha nem que estar na janela caçando coisa. Tinha que caçar outra coisa para fazer. O conselho de hoje, para nós, eu até separei aqui um versículo, Gênesis 4 e 7. Depois você pode estar meditando aí na sua casa. Gênesis 4 e 7, olha o que o próprio Deus disse para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado está à porta. Você que deve dominá-lo. Ah, tá. A Érica, ela mora, acho que na Espanha, na Europa, né? Então o fuso horário é bem diferente. Então eu já tô me sentindo importante que eu tenho uma internacional aqui na minha live. Ai, Érica, eu entendo. Mas as lives estão ficando salvas, tá? Depois, se você quiser estar olhando, as que você não esteve ao vivo, compartilhando, curtindo e comentando. Então, aqui Provérbios nos fala de uma mulher, né, que está ali à procura, à caça de uma vítima. E aqui Deus diz para Caim, o pecado está à porta. E essa palavra é para nós. O pecado, gente, ele está à espreita, ele está à porta. E quando fala de pecado, às vezes a gente acha que pecado é só roubar, é só prostituir, só adulterar. A pecado é entristecer o coração de Deus. Aqui no início do Provérbios, ele fala assim, ó, obedeça aos meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos. Então, às vezes, nós estamos assim, com sentimentos que está à porta a nos levar a ter um sentimento de amargura, de ódio. Às vezes a gente vai alimentando aquela raivinha, o pecado está à porta. Vai alimentando aquela chateação, o pecado está à porta. E cabe a mim dominá-lo. Às vezes eu quero, é muito comum quando eu começo a me sentir a vítima. Gente, pelo amor de Deus, se você tem o hábito de ser o vitimista, ai, tudo acontece de ruim comigo, ai, a culpa não é minha, ai, cheio de mirim-mirim. Pelo amor de Deus, pede a Deus, Senhor, eu não quero ser vitimista, eu não quero ser vítima. Porque o vitimismo, bem-vinda, Ângela. Você está sumida, hein, Ângela? Tem 1000 anos que eu não te vejo.
Então, o vitimismo, ele é uma dos caminhos para você viver uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida de angústia e é uma vida de pecado. Porque você acaba sendo ingrato, passa a não ver o que Deus tem feito para você, passa a ser ingrato com as pessoas que estão ao seu redor e ainda se acha vítima da situação. Então pede ao Senhor para te livrar desse espírito de vitimismo. O pecado, ele está à porta. Então cabe a mim, cabe a você. Por isso que nós não devemos entrar num automático. De ficar vivendo automático. Come, levanta, dorme, trabalha. Não. Nós temos que prestar atenção. Qual pensamento está povoando a minha mente? Lembrando que o passarinho, ele pode voar sobre a sua cabeça, mas ele não deve fazer ninho. Os pensamentos ruins, eles podem até dar uma passadinha na sua mente, mas eles não devem fazer morada na sua mente. Mas cabe a você e a mim dominar os pensamentos. Então, o Provérbios nos chama para essa responsabilidade de nós cuidar de nós mesmos, de nós responsabilizar por nós mesmos, de nós termos responsabilidade com os nossos atos, de nós termos responsabilidades com as nossas escolhas. E aqui chegou um ponto que a mulher ela começa, vocês percebem que o diálogo dela, no diálogo de sedução, ela não fala de primeiro do marido, ela não já chega abraçando e beijando, ela começa uma conversa meio que doce, de fé, ela fala do sacrifício, ela fala que está à procura. Então ela começa um diálogo doce. O pecado, ele começa a seduzir de uma forma branda. Como dizia a minha mãe quando a gente era pequena, quem rouba uma moeda, rouba um banco. Parece ser exagerado, não parece? Ai, pegar uma moeda e roubar um banco? Para roubar um banco precisa de uma estratégia maior. Mas o pecado é assim. Ele entra devagar, a cada momento ele está à espreita. O que é espreita? Ele está tocaiando. Não sei se vocês conhecem essa palavra, ele está de tocaia. Ele está vigiando, ele está despistado. E aí você dá um deslizinho aqui, outra ali. Ah, não tem nada a ver. Depois passa por sem querer. Depois passa eu nem vi. Depois passa a culpa não é minha. E as desculpas vão aumentando. E quanto mais desculpa você dá, menos força, menos postura você tem de dominar. Você não domina quando você começa a se desculpar. E aqui no início também de Provérbios 7 diz assim, ó, para a gente obedecer os mandamentos. Os mandamentos do Senhor, eles são proteção para a nossa vida. É bem importante, vez ou outra, nós estarmos ali visitando Êxodo 21, onde Deus entrega para Moisés as tábuas, né, dos 10 mandamentos. Eu vou só confirmar se é 21 ou se é 20, que eu sempre faço uma confusãozinha. Acho que é 20. É 20. Êxodo 20, ali relata os 10 mandamentos. Às vezes a gente acha que os 10 mandamentos é para aquela época, mas os 10 mandamentos, ele nos protege hoje. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós amamos o próximo, quando não adulteramos, quando não colocamos outros deuses diante de nós. E quando fala deuses, gente, às vezes a gente pensa que o Deus é só uma imagem de escultura, né? Uma imagem ali do São Pedro, Nossa Senhora da Aparecida, coloca uma imagem. Deuses é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, espaço no nosso coração, que a gente pensa que não poder viver sem. Tem pessoas que colocam marido, filho, mãe,
trabalho. Tem pessoas que quando é mandado embora de uma firma, sofre como se tivesse perdido um membro do corpo. Então, nós temos que sondar nosso coração. Perguntar para o Espírito Santo, o que está sendo, que tem alguma coisa em mim que está tomando o lugar de Deus? Tem alguma coisa em mim que eu coloco acima de Deus? E ali a gente vai visitando, às vezes o pecado não é nem adulterar, mas às vezes o pecado é não descansar. Vocês sabiam disso, gente? Que nos 10 mandamentos, um dos 10, o 7º dia é o dia do descanso. Quando Deus colocou ali para Moisés esses 10 mandamentos, ele estava dizendo que o ser humano ele precisa descansar. Deus é eterno, Deus não cansa. E quando ele criou ali a terra, né, toda a criação, lá em Gênesis 1, 2, ele no 7º dia, sabe o que Deus fez? Deus descansou. Mas ele fez isso para nos ensinar que nós precisamos tirar um tempo para descansar. É muito difícil, né? Quem é mãe, dona de casa, trabalha fora, às vezes aproveita, né, o dia de descanso, é o dia de trabalhar em casa. Mas peça ao Senhor para te dar graça, para você administrar seu tempo, administrar suas coisas. Comece a delegar funções para que exista sim na sua vida. Se é no sábado, eu não sei, se é no domingo, se é na segunda, mas que você tenha o dia do descanso. Porque isso é um mandamento da palavra de Deus. Deus nos deu esse mandamento. Então, às vezes, a gente vai atropelando, cumpre um, outro não. E aqui, ele fala, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Olha que lindo. Então, quando obedecemos os mandamentos do Senhor, nós temos uma vida, e é o que a Provérbios propõe, uma vida abundante. E ele fala assim, guarde os meus ensinos como as meninas dos teus olhos. Guarde os ensinamentos como a bolotinha dos nossos olhos, como a menina dos nossos olhos. A gente vê que quando cai um cisquinho no olho, a gente já logo, né, já protege. E é isso, é para a gente proteger. Quando vir uma mensagem externa, não fica dando vazão, uma mensagem que não está alinhada aos princípios dos mandamentos do Senhor, não fica dando ibope para isso. Seja seletiva, seja exigente. Seja exigente com aquilo que você assiste. Tenha o domínio, que é o que Deus fala para Caim ali, cabe a você dominá-lo. Começou a assistir algo, tá interessante, mas dentro daquilo tem mensagens que não vai de encontro ao que você acredita dentro dos seus princípios. Tem o domínio de pegar o controle e desligar. Pegar o controle, mudar de assunto, mudar de canal, mudar de, né? Mudar. Porque como essa mulher leviana, ela vem com uma conversinha doce, uma conversinha mansa. O pecado é dessa forma. Ele vem de forma mansa. Ele vem devagarzinho, ele vem sutilmente. Então, que nós possamos ter esse compromisso de guardar o nosso coração, de guardar os mandamentos do Senhor, de guardar os ensinamentos. Achei legal que ele fala assim, diga a sabedoria, você é minha irmã. Chame o entendimento, você é o meu parente. É para criar um relacionamento tão íntimo com a sabedoria e com o conhecimento, com o entendimento, que você vai olhar eles já como um parente, como uma irmã, como um parente ali. Algo que faz parte de você, né? Ele quis dizer nesse sentido, algo que faz parte da sua vida. Na Bíblia Mensagem,
tem na versão a mensagem, a expressão é a seguinte: amigo, faça o que eu digo, guarde meus ensinamentos dentro do coração, obedeça ao que eu digo e viverá bem. Guarde os meus ensinos como a coisa mais preciosa. Escreva-os de modo que sempre estão à mão. Grave-os no seu coração. Converse com a sabedoria como se fosse uma irmã. Trate o entendimento como seu companheiro. Eles os ajudarão a se defender da mulher devassa, da conversa sedutora, do apelo dos seus lábios. Então aqui está dizendo o seguinte: quando você cria uma amizade com a sabedoria, com o entendimento, a sabedoria vai te ajudar a defender. Você vai ter uma outra postura, você vai conseguir se posicionar. Porque o pecado está à porta. A mentirinha está à porta. A falta de descanso está à porta. O falar mal dos outros está à porta. O descontrole financeiro está à porta. O pecado está à porta. Mas cabe a nós dominar. Cabe a nós. Se nós tivermos uma amizade com a sabedoria, se nós tivermos um bom relacionamento com o entendimento, nós vamos dominar o pecado. Então, vamos criar o hábito, coloca no seu coração, 2022, eu não vou mais aceitar ser vítima, eu não sou vítima. Eu sou filha amada de Deus e sou responsável pelas minhas escolhas. Quando você toma essa postura de se responsabilizar pelas suas escolhas, se responsabilizar pelo que você fala, se responsabilizar pelo uso do tempo, aí sim, você vai dominar o pecado, você vai dominar a sua vida. Deus nos deu o livre-arbítrio, queridas. Nós temos essa liberdade de escolher. Nós podemos escolher até pedir o Espírito Santo para nos direcionar. Nós podemos escolher até pedir ao Espírito Santo para trazer clareza para nós no que nós devemos fazer. Seja amigo do Espírito Santo. Seja amigo da palavra de Deus. Desenvolva essa amizade. Talvez você não tenha tempo, muito tempo, né? Muita demanda. Você, por enquanto, você não tiver tempo de parar para ler a Bíblia em várias versões. Às vezes você lê, né, correndo. Vou ler um versículo aqui por desencargo de consciência para falar que eu não li a Bíblia hoje. Coloque o Cid Moreira no YouTube para ir lendo a Bíblia para você enquanto você faz janta, enquanto você lava vasilha, enquanto você está ali lavando o banheiro, enquanto você está fazendo um serviço. Baixe, né, enquanto você está no trânsito, está no ônibus. Mas não dê desculpas para ficar longe da palavra de Deus. Não dê desculpa para ficar longe da Bíblia. Porque a Bíblia ela é a bússola para a nossa vida. Quantas coisas, quantos livramentos, quantas feridas eu não tenho por ter tido o privilégio de conhecer a Bíblia. Eu não tenho uma vida perfeita, mas diminuiu os pesos, porque a Bíblia sempre fez parte da minha vida. E o pecado sempre está à porta. E algumas vezes eu não dominei. Algumas vezes eu fui vítima. Coloquei culpa em alguém. Deu um bizil aqui. Algumas vezes eu fui vitimista. Estou aprendendo. Estou como vocês, aprendendo. Por isso que nós não podemos apartar. Porque o pecado está à espreita.
Então, nós não podemos apartar a palavra, nós não podemos afastar, né, dos ensinamentos, dos mandamentos. Aqui na Bíblia Versão, a mensagem fala: mantenha na palma da mão, quer dizer, constante, pertinho de você. Esse é o conselho de Provérbios para nós hoje. Não afaste da palavra, não afaste dos ensinamentos, porque o pecado ele está à espreita e cabe a cada um de nós dominar. Amém? Olha, meu irmão Isaías está aqui, a Águida chegou, sejam muito bem-vindos. Vamos estar orando? Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, queremos Te louvar porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deus, nós queremos Te agradecer por esse ensinamento de hoje. Pedimos ao Senhor que traz clareza ao nosso coração. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos dá graça para guardar nosso coração, guardar nossa mente e estar vigilantes e dizer não para o pecado. E dominar as nossas emoções, dominar, Senhor Jesus querido, as nossas vontades, que as nossas emoções, nossas vontades estejam, Pai, guardadas no Senhor, que nós possamos ter ousadia de dizer não para o pecado. Que nós não venhamos preocupar se vamos passar de ridículos, de manoteiros, de quadrados, mas que nós venhamos dizer não para aquilo que não está alinhado aos nossos propósitos, para aquilo que o Senhor já disse que não. Ah, Senhor, dai-nos um dia de paz, dai-nos um dia guiados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um dia de paz, um dia de vigilância, um dia de coragem, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Até amanhã, às 6h31 da manhã, com o capítulo 8 de Provérbios. Se você gostou, acha que essa mensagem fez sentido para você, curte, compartilha e comente. E vigie, porque o pecado está à porta.